O Brasil tem mais de 100 milhões de usuários de internet, mais da metade das casas tem acesso à rede. Tanta conectividade já mudou o comportamento de muitas famílias. E mesmo quem viveu boa parte da vida sem internet busca aprender a usar essa ferramenta. A tecnologia, de muitas formas, inverteu a hierarquia familiar. Quem ensina seu Jair é o neto Matheus, de 10 anos. Você aperta e agora você digita sua senha. Se ele começar a ficar que nem eu, 2 horas na telinha, no celular, aí ele vai pegar o jeito, né? A família Araújo é um retrato de como diferentes gerações se relacionam com a tecnologia. Marli, 57 anos, voltou à sala de aula para entender como usar todos os recursos dos mais modernos celulares. O que me interessa é o WhatsApp, Facebook, essas coisas assim. Agora eu comando direitinho, mas algumas coisas ainda eu fico chamando ele para me ensinar. O principal é paciência. Esse é o principal. Não tenha nenhuma resistência ao celular, ele só vai te ajudar. A turminha aí faz aulas para aprender a projetar e pilotar drones. Eu não faço desenho, eu já penso na minha cabeça e pego as minhas peças de Lego que eu tenho na minha casa e já construo. Tem criança que chega aqui para montar um jogo e na outra semana, quando a gente aplica alguns conceitos básicos, na outra semana já vem com um jogo totalmente muito elaborado. A pergunta é até que ponto toda essa conectividade pode trazer vantagens para as novas gerações. Já não é possível ignorar a tecnologia. Como as crianças já nascem inseridas em um ambiente digital, é preciso sim falar sobre o uso responsável da internet desde cedo e ensinar também os mais velhos a usar a rede com segurança. E para entender esse panorama, nós recebemos a advogada Kelly Angelini, gerente jurídica do NIC-BR, e o professor Luiz Radifário, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Obrigada pela presença. Vamos começar com esse gancho aí da reportagem, mostrando esse intercâmbio aí de gerações. É muito interessante, né? Mostrando o neto ensinando para o avô como usar a internet. Doutora Kelly. Isso mesmo, assim, hoje a gente tem o pessoal que já nasceu na época da internet, que está super inserida, pelos dados do CETIC, que é uma pesquisa do NIC-BR, cerca de quase 90% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos estão inseridos na internet, ou seja, usaram a internet nos últimos 3 meses e 5 milhões de pessoas com mais de 60 anos estão inseridos na internet. Então, a gente tem realmente um público muito grande usando a internet. Na verdade, eles são os mais fofinhos, né? A gente adora ver a criança e adora ver o velhinho entrando na rede. E, na verdade, também são os mais frágeis, né? A gente costuma dizer que tecnologia é tudo aquilo que foi inventado depois que você nasceu. A gente está aqui em cadeiras de plástico, tomando água em copos de vidro, a gente fala, ó, vidro, que lindo. A gente olha para aquela tecnologia como nova e daqui a pouco a internet vai ser uma tecnologia como essa. Como ar-condicionado ou energia elétrica, todo mundo vai ter como normal. E isso é, ao mesmo tempo, bacana e perigoso. Sim. Agora, doutora Kelly, quer dizer, não é uma grande novidade falar da internet, mas nós percebemos aí que ainda é preciso falar muito que o brasileiro ainda não faz um uso tão consciente. Então, o que mais chama a atenção de vocês que vêm acompanhando aí esse comportamento pelas pesquisas? Então, o que a gente verifica, assim, com uma proporção grande, é que as pessoas acham que a internet é uma terra de oportunidades, realmente mudou a vida da gente, trouxe muitos benefícios, informações, facilitou assim num patamar imensurável. Porém, ela também oferece riscos. Assim como a gente tem riscos ao sair na rua aqui, a internet da mesma forma. E tudo aquilo que a gente faz online gera consequências no mundo real. Então, a gente tem que efetivamente avaliar que aquilo que a gente está fazendo, né, a nossa exposição na internet, ela é vista de uma forma efetivamente, numa proporção muito maior do que se eu estivesse num ambiente real. Então, a gente tem que tomar cuidado porque existem furtos no mundo real, existem crimes no mundo real, no mundo virtual da mesma forma. Pois é, e por que a gente age de forma tão diferente no mundo real e no virtual?
como se o virtual não fosse ter consequências, né? Professor, eu faço no virtual o que eu não faço no real. Esse é um ponto muito engraçado. Eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que tirar do mundo digital é a palavra virtual ou até a palavra digital. Crime digital é crime. Não é mais ou menos crime porque acontece na internet. Bullying digital é bullying, pouco importa onde ele acontece. Agora, a gente tem aquela imagem do começo da internet, que a internet era coisa de poucos, que a internet era coisa que 1 ou 2 faziam, que o hacker era aquele menino que morava com a mãe e era um trabalho individual. E toda essa coisa cresceu muito. A gente ainda tem metade do país que não acessa a rede, e isso é muito sério, muito preocupante. Agora, todo o resto do Brasil acessa a internet, acessa bastante, e qualquer atitude que você fizer lá é a mesma coisa que você fizer na rua. Então, eu não saio na rua com a minha carteira exposta, não saio na rua pelado. Por que eu tenho que fazer isso na internet? Agora, a Nick traz também chama a atenção para um dado que as pessoas vêm usando cada vez mais a internet pelo celular e cada vez menos pelo computador. Né? É isso mesmo. As pesquisas mostram que o celular, ele levou a internet para quem não tinha acesso, mas de toda forma, ele também levou a internet para quem acessava via computador. O que isso tem de positivo e negativo? Isso tem de positivo que uma maior proporção de pessoas tem acesso à internet, só que as habilidades são reduzidas. Aquilo que eu faço no celular, não necessariamente eu faço no computador. No computador eu tenho muito mais habilidades do que aquilo que eu faço no celular. Então, assim, efetivamente, hoje nós temos, por exemplo, de 9 a 17 anos, 90% das crianças acessam a internet. E o patamar deles que acessam pelo celular é muito grande. Por outro lado, a gente tem os pais declarando que quase que 70% acham que essas crianças que acessam a internet, seja pelo computador ou seja pelo celular, elas estão seguras. Ou seja, eles têm efetivamente um otimismo relacionado a isso muito grande. Muitas vezes pela ignorância, porque efetivamente não sabem o que é a internet, não usam a internet. Outras vezes porque eles não sabem o que seria seguro, o que não seria um seguro. Então, nós temos muitas crianças e adolescentes conectados, mas nem sempre a gente tem esses critérios de segurança tão assegurados. E, professor, antes de passar para você, eu vou chamar justamente um VTzinho que tem tudo a ver com isso aí, que dos 100 canais do YouTube mais vistos aqui no Brasil, quase metade tem conteúdo voltado para as crianças e configurações e aplicativos ajudam a filtrar o conteúdo, mas não são 100% eficientes. Vamos ver. Uma plataforma recheada de desenhos que entretêm e hipnotizam os pequenos, em que é possível definir senha, configurações e até o tempo de navegação. Yara considerava o YouTube Kids um aplicativo 100% seguro para Gustavo, até ele começar a usá-lo. Ele buscou um vídeo que ele gosta muito de 2 personagens e jogou na televisão. 2 brincadeiras que os personagens estavam fazendo e, de repente, um personagem esfaqueou o outro. O aplicativo tem um filtro automático que seleciona os vídeos e esse é justamente o problema. Não tem uma pessoa que verifica se aquele vídeo é ou não próprio para as crianças. É dessa brecha que os criadores dessas publicações impróprias se aproveitam para despistar o YouTube. O algoritmo se deixa enganar pelas imagens e pela trilha aparentemente inofensivas em parte do vídeo e acaba liberando conteúdos mais pesados. No termo de autorização de uso do aplicativo, existe um aviso de que o sistema não é perfeito e que, se você encontrar vídeos que considere inadequados, pode denunciar. Pois é, professora, a doutora Kelly chamou atenção para isso. Os pais colocam ali as crianças na frente de canais desse conteúdo aí, ficam tranquilos. Nós vimos aí a reportagem chamando a atenção que não dá nada para ficar tranquilo. Esse é um ponto muito importante. A gente confia demais na plataforma. Primeira coisa importante, acho que por que o aplicativo móvel ou o dispositivo móvel, ele é menos seguro do que o computador? Bom, porque você não sai com o seu computador na rua. Ninguém pega uma CPU e liga na tomada e leva ele para dentro do ônibus. E você faz isso tranquilamente com um celular e um tablet conectados à internet. Então você já está mais inseguro só de levar o seu computador para a rua e compartilhá-lo no restaurante, no aeroporto, no meio de todo mundo, sem nenhuma preocupação com segurança. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que a gente tende a confiar demais na plataforma, porque, afinal de contas, a plataforma ganha muito dinheiro proporcionando para a gente esse espaço seguro. Então, é só você pensar, se você vai no centro da cidade comprar um eletrônico, você protege sua carteira, você esconde seu dinheiro, porque você sabe que você está no meio da rua, no meio de um monte de gente. Agora, se você vai numa rede social, você relaxa,
porque você acredita que a rede social toma conta de você. E, na verdade, ela está fazendo um serviço muito ruim de tomar conta de você e acaba culpando você quando alguma coisa acontece de errado. E isso a gente precisa consertar, porque Quer dizer que existe um peso exagerado colocado aí no usuário. Sim, existe. Do mesmo jeito que é errado, claro, a gente tenta proteger a vítima de estupro, por exemplo, e a gente fala para você tomar certo cuidado com lugares, com roupas, com horários, mas você não pode de maneira nenhuma culpar a vítima. A gente está fazendo a mesma coisa com a internet. Sim. Quer dizer, o YouTube não é a Deep Web, você não acha pornografia no YouTube. O Facebook não é o seu e-mail, você não acha qualquer tipo de pirataria no Facebook. Então, se ele tem algumas regras de filtro, algumas regras de proteção, por que essas regras de proteção não funcionam contra bullying, racismo e discurso de ódio, coisas que são claramente crimes no Código Penal brasileiro? Pois é. Agora, ainda sobre a pesquisa, puxando mais alguns recortes aí dessa última pesquisa, em primeiro lugar ali entre as atividades aparece a troca de mensagens, não é, doutora Kelly, as mensagens instantâneas, o que vale a pena destacar aí? Então, olha, claro, por conta da facilidade do uso do celular também, claro, né? Exatamente. Realmente a troca de mensagens é o que aparece no topo, é muito utilizado. Mas o que a gente percebe efetivamente é que, assim, a população, no geral, ela tem que estar antenada, tem que estar, assim, atenta ao fato de que a internet oferece, sim, riscos e todos precisam estar sabendo que há um certo nível de proteção. Ou seja, eles precisam saber que é necessário configurar um perfil de privacidade. Aquilo que eu não faço, se eu não profiro nenhum xingamento a você diretamente, porque eu estou frente, né, a gente está conversando aqui, se eu tenho respeito a você e não te xingo porque a gente está frente a frente, num grupo de WhatsApp eu também não posso fazer isso. Então, não significa que pelo fato de eu estar online, seja numa rede social, seja num aplicativo de mensagens, eu não posso fazer com aquela pessoa aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo e eu tenho que sempre tem que estar inserido ali o respeito ao próximo. Então, assim, se eu não xingo ninguém numa sala de aula, eu não posso xingar ninguém numa rede social. Se eu não insulto ninguém no pátio do colégio ou na minha casa, eu também não posso fazer isso enquanto eu estou numa conversa de WhatsApp. Então, as pessoas têm que saber que aquele respeito, aqueles valores morais e éticos, né, que vieram inseridos na criação, que os pais têm que ressaltar, que a escola tem que ressaltar, aquilo vale também para o ambiente online. Então, aquilo que eu não faço no mundo real, eu não devo fazer no mundo virtual. O mundo virtual, como o professor Luli falou, é muito importante porque não existe aquela divisão hoje em dia do mundo virtual para o mundo real. É um mundo, é o nosso mundo. Então, aquilo que eu não faço em determinado ambiente, na internet eu também não devo fazer. E tem sempre aquela história do contexto também. A gente sabe muito bem disso em todos os vexames de celebridade. Olha, você me interpretou mal, eu não quis dizer isso. Quantas vezes? Assim, a gente tem que pensar que hoje em dia todos somos figuras públicas. Então, é claro que é muito fácil você, nesse ambiente completamente sereno, em que você está de posse das suas habilidades emocionais, você dizer, olha, eu vou me comportar desse jeito. Agora, é muito comum também, num ambiente que você está cansado, ou que você está brincando com os amigos, ou que você está absolutamente furioso, você falar algo que você não tinha intenção ou que você não desejava e esse algo ser absolutamente mal interpretado. Bom, agora você tem que prestar atenção nisso, sim. Por quê? Porque aquilo que você falou é registrado e vai ser lido fora de contexto. Fica ainda mais grave por conta disso, né? Exatamente. Porque se você está conversando, falou, vou tentar aqui desfazer o mal-entendido agora, mas a partir do momento que você faz o registro, tá ali, né? Então as pessoas têm uma coisa prova. Sei lá, estamos todos nós aqui tomando uma cerveja e no clima de brincadeira a gente fala algumas bobagens com ideia de ironia. E alguém 3 dias depois, ao meio-dia, lê esse tipo de coisa completamente fora de contexto. Então, sim, você tem que se policiar. Infelizmente, a rede social não faz esse serviço por você, você tem que tomar cuidado, sim. Você tem que se comportar como se você fosse o Ronaldo, ou a Xuxa, ou a Madonna, e pensar que todo mundo vai ler você e vai te interpretar do pior canal possível. Sim. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem você compartilha. E qual que é o limiar aí, né, entre o que as pessoas chamam de liberdade de expressão e o que já passa a ser um comportamento inadequado?
Então, e até criminoso, né? Porque aí é enquadrado nesse sentido. Mas é um patamar bem difícil de você determinar. Mas assim, primeiro que assim, todos têm o direito de se expressar. Isso é garantido constitucionalmente e todo mundo tem esse direito. Porém, eu tenho que saber que aquilo que ofende o próximo, eu não devo fazer. Então, um bom termômetro para isso é a empatia. Eu tenho que me colocar no lugar do próximo. Se eu não gostaria que fizessem isso para mim, eu não devo fazer para o outro. Isso vale muito para o cyberbullying. Aquele adolescente que pensa, eu posso a todo momento xingar o meu amigo, eu posso insultar, eu posso excluí-lo. Será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Como eu me sentiria dentro do ambiente escolar se alguém fizesse isso para mim? Então, eu tenho que efetivamente ter esse termômetro para saber. Eu tenho todo o direito de me manifestar, eu tenho todo o direito de dar a minha opinião, mas desde que esse direito não vá ferir os direitos de terceiros. Declaração Universal de Direitos do Homem diz que a sua liberdade acaba quando ela começa a interferir na liberdade do outro. E nesse ponto, de novo, as plataformas de redes sociais complicam a sua situação. Por quê? Porque por criar um ambiente de entretenimento, e entretenimento não é informação, não é educação, eles tendem a reforçar seu ponto de vista. Claro, pensa que você está recebendo alguém na sua casa e tem que entretê-lo. Bom, você vai falar coisas que agradam essa pessoa e você não vai, de maneira nenhuma, contestá-la, porque ninguém gosta de ser contestado. Então, quando você passa muito tempo dentro de uma rede social, essa rede social confirma e comprova os seus pontos de vista. Se o seu ponto de vista é levemente desviante, vamos imaginar que ele seja levemente racista ou machista ou qualquer outra coisa, ou sexista, etc., ele vai tornar aquilo o seu novo normal. E o seu mundo vai ficando cada vez mais extremo, sendo que você vai falar coisas ali que dentro daquele ambiente pareciam absolutamente normais e você se torna tão louco quanto um torcedor fanático de futebol que vai para ver um jogo de futebol e termina batendo em alguém. Parece que o não ter o olho no olho encoraja demais as pessoas. Demais, porque você tá dentro daquele ambiente que parece sereno. E, na verdade, ele não é. Olha, a equipe, nós vamos aqui dar outras dicas ao longo do programa. A equipe do NIC criou e disponibilizou gratuitamente guias para orientar o uso da internet para crianças. Tem imagens aí dessa cartilha justamente para as crianças. No que vale destacar dessa cartilha, dessas dicas? Nossa, tudo. Vale então, tem muitas dicas, assim. Primeiro vem a questão da senha, que, primeiro, senha não é prova de amor. O que está acontecendo hoje entre adolescentes e adultos? Começa aquele relacionamento, aquele namoro, aí o namorado ou a namorada pede a senha e fala assim, já que você não tem nada a esconder, me passa a sua senha. Então, primeiro, a senha é algo pessoal e intransferível, porque a partir do momento que você fornece sua senha a alguém pode se passar por você na internet. Tudo que essa pessoa fizer com a sua senha na internet, todo mundo vai achar que é você. E também tem a questão de você escolher uma senha que seja efetivamente segura, ou seja, uma senha que não seja seu nome, não seja ABC123, 12345, você ter uma senha que efetivamente seja segura para que ninguém descubra e passe por você na internet. Não é engraçado falar isso que a gente pensa ainda dando dica de senha, mas é a coisa mais velha do mundo, mas não adianta. Toda vez que hackeiam um site grande, descobrem que a senha mais popular lá ainda é a ABC123. Eu tenho duas dicas de senha inacreditáveis que você não tem como esquecer. A primeira delas, pega um trecho de uma música que você gosta. Tipo, por exemplo, Ouviram de Ipiranga as Margens Plácidas. Você não tem como esquecer isso, sabe? Eternamente em nossos corações, todo mundo quer saber com quem você se deita. Tudo isso são frases que você jamais vai esquecer e tá ali, tá fácil, é complicado, é grande. Não precisa colocar um monte de símbolo, não, porque você não vai lembrar depois. Então, se você colocar uma coisa assim, por exemplo, olha, sei lá, qualquer coisa, né? Salve o Corinthians, campeão dos campeões, já é uma coisa que é muito difícil alguém tentar adivinhar. Outra coisa ótima de senha é você colocar alguma coisa que você queira como objetivo pessoal. Por exemplo, vou emagrecer essa semana, preciso parar de tomar refrigerante, não vou mais comer chocolate. Cada vez que você digitar isso, você está fazendo um reforço psicológico que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor e você não tem como esquecer essa senha, sabe? Vou parar de fumar. Que senha melhor do que essa? Agora, e depois, se conseguiu, parei de fumar? Parei de fumar, sabe? Não fumo. E aí você troca essa senha cada mês. Não fuma um mês, não fuma 2 meses, não fuma 3 meses. Tá lindo. Você tem uma senha impenetrável que um algoritmo de senhas não faz, não acha. E você não tem como esquecer. Então, na verdade, é que a gente pensa que a senha tem que ser aquela coisa que normalmente o serviço digital te oferece, que é uma coisa impossível de lembrar. Que você aí anota num papelzinho. E pronto, a partir do momento que você anotou no papelzinho, já não presta para mais nada. Exatamente. Vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já.
estamos de volta com o Panorama. Mais de 100 milhões de pessoas usam a internet no Brasil. Por isso, é preciso falar sobre segurança na rede. Voltamos a conversar com a advogada Kelly Angelini, gerente jurídica da NIC-BR, com Luli Radfarer, professor de comunicação digital da Escola de Comunicação e Artes da USP. Voltando a falar dessa questão da segurança das crianças, muitas vezes, até sem a intenção, até por ingenuidade, as famílias acabam expondo as crianças a riscos desnecessários. Sim. Uma exposição excessiva? Exatamente. Nós estamos no momento em que há exposição excessiva, né? Dos pais, das crianças, dos avós, as pessoas se sentem à vontade para expor tudo que elas fazem no dia a dia. O que acontece? Tem crianças que acabam de nascer e já têm álbuns em redes sociais, ou seja, elas têm minutos de vida e já têm álbuns em redes sociais. Então, efetivamente, há exposição excessiva. Qual é o alerta aí? O alerta é você tomar cuidado para não passar informações demais sobre a sua vida nas redes sociais, porque aquilo é público, qualquer pessoa pode ter acesso. Então, não publicar fotos ou indicações de onde a criança estuda, não publicar indicações de onde você trabalha, qual clube você frequenta, onde é a sua casa de praia, quando você estará viajando, quando alguém da sua família estará viajando, porque o que acontece? Quando você publica informações demais, você vai estar dando ouro para o bandido. Você vai estar entregando aquelas informações. Inclusive, já teve interrogatórios de sequestradores que disseram que foi muito fácil identificar a vítima, ou hábitos da vítima, porque ela publicava tudo nas redes sociais. Tá, vocês não tiram isso do nada, né? Até mesmo para fazer essa cartilha. Os próprios, né, criminosos aí estão dizendo como é que eles chegam. Como eles fazem uso disso, eles olham para isso. Isso é um ponto muito importante. A gente tem que pensar que quase todo bandido é um caçador. E como todo caçador, ele passa um tempo razoável observando a sua vítima. Você não tem alguém que assaltou a casa porque estava no meio do caminho, viu a casa, entrou lá e assaltou. Um indivíduo que assalta uma casa, ele está observando essa casa há dias para entender a rotina, daí ele vai lá e entra. A rede social é a mesma coisa. Um hacker é basicamente um indivíduo com paciência e algum indivíduo que está lá e colocou um monte de informação. A oportunidade se faz ali. Então é só você pensar, de novo a gente volta para aquilo que a gente já falou aqui. Você não faria em público, você não faz na internet. Você tem um monte de fotos do bebê pelado que é super lindo, você quer mostrar para o seu avô, você não vai colocar isso num álbum e largar na mesa da padaria. Para qualquer desconhecido olhar a foto do bebê pelado. Eu não sei quem são esses desconhecidos. Então, a gente tem que entender, acho que a regra mais importante, e a cartilha fala um monte de coisas incríveis, mas acho que a regra mais importante é, não faça nada na internet do que você não faria ao vivo. Essa é a número um. Não faz nada na internet que você não faria. Isso ao esse vivo? questionamento o tempo todo. Pois é. E depois disso, na questão, as pessoas que estão nos assistindo, eu vou ali na minha rede social, então eu coloco as minhas configurações, vocês já falaram das senhas, o que mais que nós podemos destacar aí como regras, né? Então, as configurações de privacidade são extremamente importantes. Sabe por quê? Porque, assim, a configuração de privacidade corresponde exatamente à porta da minha casa. Eu deixo a porta da minha casa aberta para qualquer pessoa me observar ou entrar para saber o que eu faço dentro da minha casa? Isso é chocante quando eu pergunto. Não, óbvio que não. Quando eu não configuro o meu perfil de privacidade numa rede social, eu deixo a porta aberta para qualquer pessoa olhar aquilo que eu postei. Qualquer pessoa pode ter acesso às minhas informações, às minhas fotos, ele pode duplicar, ele pode enviar, ele pode compartilhar, ele pode ter acesso a tudo aquilo. Então, eu tenho que configurar meu perfil numa rede social para manter o acesso só àquelas pessoas que eu efetivamente escolha que tenham acesso. Só os meus amigos, só os meus familiares. Quando eu não configuro esse perfil, sabe o que acontece? Até um desconhecido de outro país pode ter acesso àquilo que eu estou postando. Então, o que acontece? Eu me deixo vulnerável. E isso vale para crianças, vale para adolescentes e vale também para os idosos. As pessoas de mais de 60 anos acabam não tendo noção de que há essas configurações de privacidade e deixam seus perfis abertos para que qualquer pessoa acesse. E já tem aí a cartilha dos idosos, está na mão aí? Só para a gente chamar a atenção para um ponto, antes de eu passar para o professor. Tem ali, né, entre essas cartilhas aí do NIC, tem para as crianças e os adolescentes. E essa questão aí que mostra, olha lá, tem você chama atenção para essa frase aí, né, nessa cartilha dos idosos. Tudo bem, eu não tenho nada a esconder mesmo. É esse um pensamento errado, né, de novo, assim, a história da senha como como prova de amor. Você pode ter um relacionamento super apaixonado, você vai no banheiro, fecha a porta.
Eu não abro a porta do banheiro, hora essa. Por quê? Porque é um ambiente de privacidade. Por isso que aquele negócio, aquele imóvel chama privada. Então, assim, você tem que entender que a sua vida, ela não está aberta a escrutínio público, porque isso é um enorme perigo. Existem também os sinais indiretos de riqueza, que a doutora Kelly falou mais ou menos, mas é importante reforçar, que é o clube que você frequenta, a praia que você frequenta, o carro que você tem, são indicadores externos de riqueza. Se você mora em um determinado condomínio, você deve ter determinada renda. Os aplicativos todos aí pedem a localização, a pessoa vai lá, vou dizer que eu tenho muito receio de colocar, sabe, essa questão, por que está pedindo a localização? Quer saber onde que eu estou o tempo todo, não é? E aí que mas às vezes até você pode dizer, olha, estou aqui ou ali, mas você dizer eu tenho é extremamente perigoso, porque é através do sinal externo de riqueza que eu consigo identificar. A gente sabe muito bem que um ditado popular é que o verdadeiro milionário tem cara de pobre ou tem cara de classe média, porque você não vê o sinal externo de riqueza. E exatamente aquele cara que enriqueceu muito rápido, que mostra todas as correntes e dentes de bonés de ouro. Na internet, todo mundo é meio novo rico, está todo mundo mostrando os sinais externos, e ao mostrar os sinais externos, você está chamando a atenção. Você pode entrar tranquilamente numa rede social e dar uma busca por BMW ou por Land Rover. E você vai achar um monte de foto de Land Rover. E pela foto de Land Rover, você chega num desconhecido que tem 3 Land Rovers. Você fala assim, se o cara tem 3 Land Rovers, só o que ele paga de PVA uma fortuna, esse cara é rico, eu vou sequestrá-lo. É muito fácil. Então, você tem que tomar um certo cuidado com o que você expõe. Porque é aquele total desconhecido, para quem você não exporia, que vai te ver. E é ele o perigo. Bom, tem um minutinho final aí, né? Pessoal, a conversa iria longe, né? Mas então, como a gente percebeu aqui que depende muito aí esse bom uso, né? O mau uso da internet, para o bem ou para o mal, depende muito do nosso comportamento, né? Até porque, assim, claro, devemos lembrar, tem assim, possibilidades maravilhosas, é um mundo do conhecimento também, não é? É isso mesmo. O Guia Internet com Responsa para adolescentes e pais e o Guia Internet com Responsa mais 60, ele traz várias dicas no sentido de que as pessoas têm que observar, né? Tem que ter cuidados no uso da internet. A internet é uma terra de oportunidades, mudou a vida da gente, trouxe muitos benefícios, mas a gente tem que saber usar, tem que saber se proteger. O guia traz detalhadamente vários assuntos sobre senhas, configurações de privacidade, o cyberbullying, vários outros assuntos, liberdade de expressão, que vale a pena você ler e estar antenado ali para saber como se proteger. E as pessoas têm que ir atrás mesmo dessas cartilhas, né? Hoje não deu tempo de trazer tudo aqui, mas lá é super detalhado, material super rico. Professor. Tem uma dica super importante para qualquer pai, para qualquer pessoa que desconfia que não sabe muito de internet. Acessa nick.br. Lá tem um monte de dados, um monte de estatísticas e um monte de preocupações de pessoas que fizeram a internet no Brasil e que estão super dedicadas em explicar essa internet para todo mundo. No fundo, usar a internet hoje é mais ou menos como você ter uma certa idade e entrar na autoescola. Não significa que você não sabia dirigir, mas você dirigia mal e tinha um monte de vícios, e a autoescola ajuda você a remover esses vícios para você guiar melhor. O bom conhecimento da internet vai te dar isso. Então eu vou repetir o link de novo. E é uma reciclagem diária também, né? Porque reciclagem a tecnologia vai mudando o tempo todo. Metade do Brasil ainda não está na rede e da metade que está, 2/3 dela usa a rede como um canal de comunicação muito simples, muito pouca gente ainda usa a internet como fonte de informação real, de sites reais. A maior parte das pessoas pega informação em YouTube, Facebook, etc. Então é muito importante você se informar. Você tem qualquer dúvida, vai lá. É governamental, é gratuito e está sempre atualizado. Acho que essa é a grande dica. Maravilha, muito bom. Obrigada, então, pela aula de hoje, né? E o endereço está aí, é o NIC.br. Todas as cartilhas de segurança que nós mostramos hoje aqui no programa estão aí, são todas gratuitas. Obrigada pela companhia, até a próxima.